Queridos irmãos e irmãs, amados, caríssimos filhos de Deus, celebrando esta liturgia do batismo do Senhor, uma vez mais somos tocados pela graça desse Deus que nos ama e interiormente nos convida à plena comunhão com Ele. Um dia, chamados, convidados por Deus, através dos nossos pais, dos nossos padrinhos ou até mesmo de nós mesmos, fomos às águas do batismo. Fomos guiados ao Espírito Santo de Deus, que age através dos sacramentos da igreja para fazer novas todas as coisas dentro de nós. Pelos textos que são propostos para nossa meditação pessoal nesta liturgia, nós podemos compreender o mistério de Deus que age continuamente em nossas vidas. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Verbo encarnado, encerrando essa caminhada do tempo do Natal, ainda pontuamos esta realidade. Um Deus que se digna fazer homem vir à nossa humanidade, a este mundo, assumindo a nossa carne, exceto no pecado, para nos salvar, tudo isso por amor. E não diferente, o seu batismo também é uma prova de amor à humanidade inteira. Jesus Cristo, aquele que é concebido sem a mancha do pecado original, aquele que não traz consigo esta realidade, portanto, não faria sentido ser batizado, lembrando que o batismo pregado por João Batista, o batismo de conversão, era nada mais do que a purificação inicial para esperar a chegada do Messias. Então, a um primeiro instante, a um primeiro olhar, nos parece um pouco estranho ver Jesus passando pelas águas do batismo, pelo batismo pregado por João. João, aquele que vem antes na frente do Senhor para preparar os caminhos. É isso que João faz durante toda a sua vida, como bem compreendemos e meditávamos também ao longo desse tempo do Natal. E não diferente, ao pregar a vinda do Messias, ao pregar o reino de Deus, pelo seu batismo, atrai multidões a Cristo. O batismo, a espera do Messias. Dentro de um contexto ali naquela época, o mundo pagão, os povos, que não tinham fé, não tinham crença, que cultuavam deuses, inúmeros deuses, enfim, que não compreendiam o mistério da fé em Deus único, verdadeiro, a Santíssima Trindade. Então, era preciso que antes que o Messias chegasse, que antes que o Messias iniciasse a sua missão, a sua evangelização nesse mundo, que os corações fossem preparados. E João Batista assume esse papel de preparar os corações para Deus. E o Evangelho nos relata esta realidade. O povo que esperava o Messias, mas pensava, por ver João Batista pregando o reino de Deus, ser ele o Messias. Mas João compreende e, como sua missão, aponta o Cordeiro de Deus. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Eu não sou digno nem mesmo de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Ou seja, eu não sou o Messias. Eu só estou preparando o caminho para que ele chegue. Ele é que de fato dá pleno sentido e significado ao batismo, ao nosso batismo cristão. O batismo, o nosso sacramento do batismo, não é o mesmo pregado por João Batista, mas tem suas raízes também nesta realidade. O batismo de João era para converter os corações para Deus, para abrir-se a esta realidade, o monoteísmo da nossa fé única em Deus. Nós já temos e nascemos desta realidade, graças aos nossos pais, aos nossos antepassados e, portanto, em Jesus Cristo. Ele que por primeiro nos prepara a esta realidade.
E ao dignar-se passar pelas águas do santo batismo, do batismo de João Batista, Jesus, uma vez mais, assume os nossos pecados, assume os pecados da humanidade inteira para deles purificar-se. Este é o verdadeiro sentido do Deus encarnado, feito homem, passar pelas águas do batismo. João Batista, quando vê Jesus no Rio Jordão, Senhor, tu é que tens que me batizar, eu não posso te batizar, como te batizarei, se tu és quem tenho preparado todo esse tempo. Mas Jesus passa pelo batismo e confirma que João também ainda passará pelo batismo, um batismo de sangue, entregando a sua vida completa por Cristo, concretizando assim toda a sua missão. E Jesus Cristo, então, ao assumir os nossos pecados já na água do batismo, nos prepara, meus irmãos, para a redenção completa que se dará no alto da cruz. Por isso, a celebração de hoje do batismo do Senhor tem ligação direta com a celebração da Semana Santa, o Tríduo Pascal, de modo especial, a Páscoa do Senhor, a preparação para a remissão de todos os nossos pecados no alto da cruz, configuração da ressurreição do Senhor. Porque assim que Cristo é batizado, sobre ele paira o Espírito Santo de Deus sobre a imagem de uma pomba. E Deus diz: este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, amai-os todos vós, nele eu ponho o meu bem-querer. Ou seja, a imagem da pomba que nos remete quando acontece o dilúvio é a pomba que mostra então a Noé que as águas já se abaixaram, trazendo um ramo, ou seja, o recomeço, o renovar-se que se dá agora em Cristo Jesus. Ele assume os nossos pecados, purifica as nossas faltas, padece na cruz, mas ressuscita para nos salvar. O Espírito Santo de Deus aponta para nós esta realidade. É isso que nós somos convidados a celebrar no batismo do Senhor, coroando esse tempo do Natal. O menino veio, nasceu e agora concretiza e inicia publicamente a sua missão. Após o batismo, como nos é relatado na segunda leitura da carta dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que Jesus, após o batismo, sai por todas as cidades da Judeia, começando pela Galileia, pregando então a graça de Deus, fazendo bem, curando a todos, levando a graça de Deus Pai a toda a humanidade. Agora, de fato, Jesus começa a missão, que já acontecia mais às ocultas, poderíamos assim dizer. Agora é claramente pela voz do Pai, com o Espírito Santo, que manifesta sobre Cristo nas águas do Rio Jordão. Este é meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Deus confirma, esse é aquele por quem as nações esperavam, o Messias, o servo do Senhor, que o profeta Isaías nos relata na primeira leitura. O servo que de fato encontra em Deus alegria, encontra em Deus pleno amor. Aquele que vem na mansidão do seu coração guiar a humanidade inteira nos caminhos do Pai. Na sua mansidão, o profeta Isaías nos relata: ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Na pureza e na humildade, o profeta Isaías ainda nos relata que ele não quebra uma cana rachada, não apaga um pavio que ainda fumega, mas promove o julgamento sobre a verdade. Ele vem estabelecer a justiça na terra, unir todos os povos em uma só nação, em uma só fé, a fé pela qual nós professamos em toda a Santa Missa, a fé pela qual nós assumimos desde o dia do nosso batismo na nossa missão, quando guiados às águas, às fontes batismais, para aqueles, ou por nós mesmos, que escolhemos este caminho.
Por isso, meus irmãos, somos chamados também nesta festa de hoje a recordarmos o nosso batismo, da graça de Deus que um dia agiu e continua agindo sobre cada um de nós. Nos recordar da presença do Espírito Santo de Deus. Não mais somos apenas meramente batizados nas águas como João Batista fazia. Nós somos batizados no Espírito Santo, que vem sobre nós sobre a forma de água. Mas o nosso batismo, ao qual Jesus Cristo nos concede, é pelo Espírito Santo. João Batista reconhece isso. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. O nosso batismo é esse batismo de Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos nós pregamos e fazemos e recebemos na nossa igreja. O Espírito Santo que desce sobre nós na fórmula da água, na matéria da água, melhor dizendo, e que age em nossa vida. Assim como em todos os outros sacramentos, é o Espírito Santo de Deus que age em nós, que concede a cada um de nós um novo recomeço, um novo recomeçar-se diante da graça inesgotável da bondade de Deus. Que tenhamos, meus irmãos, a coragem de assumir todos os dias o nosso batismo, como Cristo o assumiu por nós, uma vez por todas. Nós somos batizados e enviados a anunciar, a evangelizar, a testemunhar a graça de Deus com a nossa vida. A de fato viver o nosso batismo constantemente, a todo momento, a todo instante. Porque uma vez batizados, somos eternamente batizados. O sacramento do batismo imprime em nós um caráter que ninguém e nada neste mundo pode nos tirar. Uma vez batizados, seremos sempre batizados. Não existe a possibilidade de anular o batismo, de cancelar o batismo, a não ser que ele não tenha sido válido. Mas é impossível, porque ele imprime em nós caráter, e esse caráter é a marca da graça de Deus. O batismo nos torna filhos e filhas amados do Pai. Uma vez mais, Jesus, ao se encarnar, a divindade, ao assumir a humanidade, permite que possamos também nós fazermos parte da sua divindade, ou seja, permite que sejamos e recebamos a adoção filial do Pai. Mas pelo batismo isso se completa mais perfeitamente e plenamente. Por isso, ao sermos batizados, nós podemos então ser chamados de cristãos, outros cristos neste mundo. Somente após o batismo, porque o Espírito Santo desce sobre nós e nos une como Deus no batismo do Senhor. É como se no momento em que a água toca nossas frontes, Deus disseste uma vez mais: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Pelo Espírito Santo, o Pai, o Espírito Santo, o Filho, que se unem em uma só perfeita comunhão, também no nosso batismo. Por isso nós precisamos viver verdadeiramente o nosso batismo. Não devemos esquecer jamais que nós somos cristãos, onde quer que estejamos. Nós não somos apenas batizados cristãos na igreja, mas em todo e qualquer lugar. Por isso, em todo e qualquer lugar que estejamos, nós precisamos dar testemunhos desse nosso batismo, desse nosso ser cristãos, ter testemunho da graça de Deus que age constantemente em nossa vida. Nós não deixaremos jamais de ser batizados, de ser cristãos, filhos e filhas amadas de Deus. Pode mudar de fé, de religião, de crença, de seitas, qualquer outra realidade religiosa, mas ainda assim você é batizado, uma vez batizado, para sempre batizado. E é isso que nós precisamos compreender, a profundidade desta realidade do amor de Deus que paira sobre nós e nos marca eternamente. A marca que abre para nós as portas do céu. O batismo permite sermos salvos. Cristo nos redime na cruz, se entrega por nós pelos nossos pecados, configura-nos a Ele, quer que sejamos salvos. O batismo nos auxilia nesta caminhada, assim como os demais sacramentos, e nós precisamos cooperar todos os dias nesta caminhada, para permanecermos com estas graças que Deus nos concede, ou seja, permanecer no estado de graça, para alcançarmos o céu, a salvação. Os sacramentos nos preparam a esta realidade, e o batismo é a porta para
para tudo isso. Por isso, meus irmãos, nós precisamos assumir o nosso compromisso todos os dias, o nosso batismo. Assumir o compromisso que Deus nos chama a evangelizar, a anunciar, a dar testemunho constantemente da graça de Deus que age em nossas vidas e não nos abandona jamais. Não devemos ter vergonha, não devemos ter medo. Cristo não teve medo. Os santos da nossa igreja não tiveram medo. São João Batista foi fiel até o fim, sabendo que haveria de receber o batismo de sangue, o martírio, por causa do amor a Deus, por causa da sua entrega total a Jesus Cristo. O batismo que João Batista recebeu foi o batismo de sangue, porque Cristo permitiu que isto lhe acontecesse, para unir-se plenamente à sua entrega pela humanidade inteira. A festa do batismo, meus irmãos, nos prepara, nos convida a vivermos esse tempo que agora nós iniciaremos, assim chamado tempo comum dentro da igreja, pautado na vida de Jesus Cristo, seguindo os exemplos, seguindo os passos do Senhor e tendo a coragem que Ele teve de anunciar, de proclamar, de sermos guiados pela graça de Deus. Não temamos as dificuldades do nosso dia a dia, não temamos as correntes contrárias à nossa fé, que às vezes querem pregar coisas que não condizem com aquilo que nós testemunhamos. Muitos irmãos de outras religiões, inclusive, insistem em dizer sobre nós, nossa fé, que não faz sentido batizar crianças. Crianças são inocentes, crianças são puras, não têm pecado. Sim, quando falamos dos pecados e quando chegamos à idade da razão cometemos. Mas todos nós nascemos com a mancha do pecado original. As únicas pessoas, os únicos seres humanos que nasceram sem a mancha do pecado original, a Virgem Maria e Jesus Cristo. Ela preservada para trazer ao mundo Jesus Cristo, o Imaculado. Todos nós, sem exceção, nascemos com a mancha do pecado. E o batismo, enquanto ainda crianças, nos aponta esta realidade. Nos marca como outros cristos neste mundo, desde os primeiros instantes neste mundo, desta vida. Nos abre as portas da salvação, nos purificando daquilo que por herança humana carregamos desde a criação do mundo. Este é o pecado purificado nas águas do santo batismo. E por isso nós pregamos e por tradição da igreja testemunhamos a importância de batizar também as nossas crianças. Não de deixar que decidam, não deixa, quando crescer ela decide se quer ser batizada ou não. Quando ela entender, ela escolhe qual religião ela quer seguir, qual fé ela quer seguir. E às vezes o que vemos acontecendo no nosso mundo de hoje, muitas e muitas destas crianças que os pais não batizam quando crescem, não seguem religião alguma, se tornam, como os antigos costumavam dizer, pagãos perdidos pelo mundo. Porque não encontraram a fé desde o início da sua vida em Cristo Jesus. A fé que por primeiro nossos pais e padrinhos testemunharam e assumiram por nós, que depois nós assumimos na nossa caminhada cristã, na primeira Eucaristia, na Crisma e nos demais sacramentos que nós vamos recebendo pelo nosso caminho. Nós precisamos continuar, ser testemunhas desta experiência, defensores desta realidade, de que a salvação abre para nós as portas do céu, nos salva. Somos marcados pela graça de Deus. Não deixemos de marcar os nossos, quem nós amamos, com as águas, com o Espírito Santo de Deus, pela água do batismo. Rezemos, meus irmãos, pelas pessoas que não encontraram Deus, que não têm Deus no seu coração, que não são batizadas, para que encontrem a luz da verdade e cheguem também elas a essa graça que Deus nos concede. Pelo batismo do Senhor somos chamados a sermos testemunhas. E testemunhar a nossa fé e o nosso batismo é também querer que os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo afora encontrem, testemunhem e vivam a mesma fé que nós vivemos. Peçamos a Deus a graça. Deixemos que a festa do batismo do Senhor nos interiorize o verdadeiro sentido do nosso batismo e sejamos diante de Cristo como São João Batista,
verdadeiros testemunhos que preparam sempre mais os corações para que possam acolher a verdade, que é Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.